Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Pensar Alto Leitura. Aqui vocês podem ler essas partes iniciais. Vou deixar aqui por 1 segundo, 2 segundos, para vocês lerem. Aqui vamos continuar a ler esse livro aqui. Ok? Vamos para a parte 8, essa aqui é a sinopse. E agradeço se vocês deixarem o seu like e se inscreverem, tá bom? E vamos iniciar logo a nossa leitura. Vamos começar? Vamos lá. Por toda a estrada, o povo apareceu a centenas e aos milhares para saudar o novo rei e a rainha e celebrar os jovens príncipes e a princesa. No entanto, enquanto Aegon e Viserys se deliciavam com as vivas da multidão e os banquetes e as diversões oferecidas em todos os castelos para entreter o novo monarca e sua família, a princesa Rhaena regrediu para sua antiga timidez. Em Ponta Tempestade, o maître de Orys Baratheon chegou até a escrever que a princesa parecia não querer estar ali, nem aprovar nada do que via ou escutava. Ela mal parecia comer, recusava-se a caçar ou falcoar, e, quando lhe insistiam que cantasse, pois diziam que sua voz era linda, ela rejeitou grosseiramente e voltou a seus aposentos. A princesa detestara a ideia de se afastar de sua dragão, Druinfire, e de sua preferida e mais recente, Melanie Piper, uma donzela ruiva das terras fluviais. Foi só quando sua mãe, a rainha Alissa, mandou buscar a senhora Melanie para acompanhá-los na viagem que Rhaena finalmente abandonou a melancolia e se juntou às comemorações. No septo estrelado, o alto septão ungiu Aenys Targaryen, tal qual seu antecessor ungira o pai dele, e o presenteou com uma coroa de ouro amarelo com os rostos dos sete gravados em jade e pérola. Contudo, enquanto Aenys recebia a bênção do pai dos fiéis, havia quem pusesse em xeque sua aptidão para ocupar o trono de ferro. Westeros precisava de um guerreiro. Corriam os murmúrios, e Maegor nitidamente era o mais forte dos dois filhos do dragão. A principal voz entre os murmúrios era a da rainha viúva Visenya Targaryen. A verdade é clara, teria dito ela. Até Aenys sabe disso. Por que mais ele teria dado fogo negro a meu filho? Ele sabe que só Maegor tem força para governar. A fibra do novo rei seria testada mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. As guerras da conquista haviam produzido cicatrizes em todo o reino. Filhos já maiores de idade sonhavam em vingar seus pais, havia muitos mortos. Cavaleiros lembravam os dias em que um homem com espada, cavalo e armadura podiam conquistar riquezas e glórias com o fio de sua lâmina. Senhores recordavam a época em que não precisavam de permissão de um rei para taxar seu povo ou matar seus inimigos. As correntes que o dragão forjou ainda podem ser rompidas, diziam entre si os insatisfeitos. Podemos reconquistar nossa liberdade, mas a hora de atacar é agora, pois este novo rei é fraco. As primeiras insinuações de revolta ocorreram nas terras fluviais, em meio às colossais ruínas de Arrynhel. Aegon concedera o castelo Sor Querton Keoris, seu antigo mestre de armas. Quando Lord Keoris... Vou recomeçar. As primeiras insinuações da revolta ocorreram nas terras fluviais, em meio às colossais ruínas de Arrynhel. Aegon concedera o castelo a Sor Querton Keoris, seu antigo mestre de armas. Quando Lord Keoris morreu ao cair do cavalo em 9DC, o título foi passado a seu neto, Gargon, um homem gordo e insensato.
como um apetite indecente por meninas jovens, que veio a ser conhecido como Gargon, ou convidado. Lord Gargon se tornou infame por comparecer a todo casamento celebrado em seus domínios, a fim de poder desfrutar de seu direito como suzerano à primeira noite. Difícil imaginar o convidado menos bem-vindo em qualquer casamento, ele também tirava proveito de esposas e filhas de seus próprios criados. Caramba! Terrível isso, hein? Vamos continuar? Vamos para o próximo capítulo. O rei Anores ainda se encontrava em Tournai, hospedado com Lord Tully, de correria em sua viagem de volta ao Porto Real. Quando o pai de uma donzela honrada por Lord Keoris abriu uma poterna de Arryn para fora da lei, que se intitulara Arryn, o Vermelho, e dizia ser neto de Arryn, o Negro, os salteadores tiraram o senhor da cama e o arrastaram até o bosque sagrado do castelo, onde Arryn decepou seus órgãos genitais e deu para um cachorro comer. Alguns homens de armas leais foram mortos. O restante aceitou se juntar a Arryn, que se declarou senhor de Arryn, o rei dos rios. Como não era nascido no ferro, ele não reivindicou as ilhas. Como assim? Ele foi hospedado, Tully, o pai de uma donzela honrada, que horas abriu a poterna de Arryn para fora da lei, que se intitulava Arryn. O rei diz ser neto de Arryn. Ah, tá. Entendi. Vai lá. O rei, ele se dizia um neto, mas ele não era, e eles se vingaram do cara e fizeram isso, né? Caramba. Essa é a lei daquele tempo, hein? Vamos lá. Quando as notícias chegaram ao correrio, Lord Tully instou o rei a montar Mercúrio e descer sobre Arryn como o pai havia feito. Mas sua graça, talvez lembrando a morte de sua mãe em Dorne, decidiu ordenar que Tully convocasse seus vassalos e esperou em correrio até a reunião das tropas. Foi somente quando 1000 homens estavam presentes que Aenys marchou. Mas quando seus homens chegaram a Arryn, encontraram apenas cadáveres. Arryn, o Vermelho, havia passado os criados de Lord Gargon na espada e levado seu bando para dentro da floresta. Quando Aenys voltou a Porto Real, as notícias eram ainda piores. No vale, Jonas, o irmão mais novo do Lord Ronel Arryn, havia deposto e aprisionado o irmão Leal e se declarado rei da montanha e do vale. Nas Ilhas de Ferro, outro rei sacerdote havia saído do mar, anunciando-se como Lodos, o duplamente afogado, filho do deus afogado, enfim, de volta após visitar o pai. E, no alto das montanhas vermelhas de Dorne, um usurpador chamado Rei Abutre apareceu e clamou que todos os verdadeiros dorneses vingassem os males que os Targaryen haviam infligido a Dorne. Embora a princesa Déria os negasse, jurando que ela e todos os dorneses leais só queriam a paz. Milhares se uniram a ele, descendo das colinas e subindo das areias, percorrendo trilhas de cabras pelas montanhas e adentrando a campina. Esse rei abutre é um louco e seus seguidores são uma ralé, sem disciplina nem banho, disse Lord Armon Dondarrion em carta ao rei. Conseguimos sentir o cheiro dele se aproximando a 50 léguas de distância. Pouco depois, essa mesma ralé atacou e tomou seu castelo de Porto Negro. O rei Abutre decepou pessoalmente o nariz de Dondarrion antes de incendiar Porto Negro e seguir em marcha. O rei Aenys sabia que esses rebeldes precisavam ser reprimidos, mas parecia incapaz de decidir por onde começar. O grande mestre Gawain escreveu que o rei não conseguiu entender por que aquilo estava acontecendo. O povo amava, não? Jonas Arryn, esse novo Lodos, o rei Abutre, haviam-lhe causado algum mal? Se tinham queixas, por que não as apresentar a ele? E eu os teria ouvido? Sua graça falou de enviar mensageiros aos rebeldes,
para descobrir os motivos para suas ações, com medo de que o Porto Real não fosse um lugar seguro enquanto Arryn, o Vermelho, estivesse vivo e próximo. Ele enviou a rainha Alice e seus filhos mais novos à Pedra do Dragão. Ordenou que sua mão, Lord Allen Stackworth, levasse uma frota e um exército ao vale para reprimir Jonas Arryn e restaurar a senhoria ao seu irmão, Ronel. Mas quando os navios estavam prestes a zarpar, ele cancelou a ordem, com medo de que essa saída de Stockworth deixasse Porto Real sem defesas. Então, Então enviou a mão com apenas algumas centenas de homens para caçar Arryn, o Vermelho, e decidiu que convocaria um grande conselho para discutir a melhor maneira de reprimir os outros rebeldes. Enquanto o rei vacilava, seus senhores foram a campo. Alguns agiram por conta própria, outros coordenados com a rainha viúva. No vale, Lord Allard Royce de Pedraruna reuniu 40 vassalos leais e marchou contra o Ninho da Águia, derrotando facilmente os partidários do suposto rei da montanha e do vale. No entanto, quando eles exigiram a libertação do senhor legítimo, Jonas Arryn lhe entregou a mão pela Porta da Lua. Esse foi o triste fim de Ronel Arryn, que voara 3 voltas em torno da lança do gigante nas costas de um dragão. O ninho da águia era inexpugnável por qualquer ataque convencional, então o rei Jonas e seus seguidores fiéis lançaram cusparadas de desafios aos legalistas e se prepararam para o cerco. Até que o príncipe Maegor apareceu no céu, montando Balerion, o filho mais novo do conquistador. Finalmente tinha reivindicado um dragão, nada menos que o Terror Negro, o maior de todos. Para não enfrentar as chamas de Balerion, a guarnição do Ninho da Águia aprisionou o usurpador e entregou a Lord Royce, abrindo a Porta da Lua mais uma vez e servindo o fratricida Jonas tal como ele fizera com o irmão. A rendição poupou do fogo os seguidores do usurpador, mas não da morte. Após tomar posse do Ninho da Águia, o príncipe Maegor executou cada um dos homens. Nem mesmo ao mais nobre foi concedida a honra de morrer pela espada. Traidores mereciam apenas uma corda, decretou Maegor, e assim os cavaleiros capturados foram enforcados nus sobre as muralhas do Ninho da Águia, esperneando conforme sufocavam lentamente. Hubert Arryn, primo dos irmãos mortos, foi instalado como senhor do vale. Como ele já havia gerado 6 filhos com a senhora sua esposa, um Royce de Pedraruna, a sucessão da casa Arryn foi considerada garantida. Nas Ilhas de Ferro, Goen Greyjoy, senhor ceifeiro de Pike, deu ao rei Ludo II de seu nome um fim igualmente rápido, liderando 100 dracares contra a velha Wick e Grande Wick, onde se encontravam as maiores concentrações de seguidores do usurpador, e passando milhares na espada. Depois ele mergulhou a cabeça do rei sacerdote em salmoura e a enviou a Porto Real. Rei Anis ficou tão satisfeito com o presente que ofereceu a Greyjoy qualquer gratificação que ele desejasse. Isso se revelou uma insensatez. Lord Goren, interessado em provar que era um verdadeiro filho do deus afogado, pediu ao rei o direito de expulsar todos os septões e as septãs que haviam chegado às Ilhas de Ferro, após a conquista para converter os Homens de Ferro ao culto dos Setes. O rei Anis foi obrigado a aceitar. A maior e mais ameaçadora das rebeliões ainda era o rei Abutre na Marca de Dorne. Embora a princesa Déria continuasse declarando sua rejeição de Lança Solar, muitos desconfiavam que ela estivesse fazendo jogo duplo, pois não saía a campo para combater os rebeldes, e havia quem dissesse que ela lhes enviava homens, dinheiros e provisões. Verdade ou não, centenas de cavaleiros doneses e milhares de lanceiros experientes tinham se unido à ralé do rei Abutre. E a própria ralé crescera tremendamente, e já contava com mais de 30.000 homens. Tão grande se tornara seu exército
que o rei Abutre tomou a decisão impensada de dividir suas forças. Quando ele marchou ao oeste com a metade do poderio dornês para atacar Nocticantinga, é isso? Em Monte Chifre, a outra metade seguiu para o leste, para sitiar Pedrelmo, sede da Casa Swan, sob o comando de Lord Waiter Reel, filho do amante de viúvas. As duas hostes foram desastrosas. Oris Baratheon, então conhecido como Oris Maneta, foi a campo uma última vez a partir da Ponta Tempestade para arrasar os dorneses sobre as muralhas de Pedrelmo. Quando Walter Will foi levado até ele, ferido, mas vivo, Lord Oris disse: Seu pai tomou minha mão, levarei a sua como pagamento. E assim ele cortou a mão da espada do Lord Waiter. Depois decepou também a outra mão e os dois pés, declarando-os usura. Curiosamente, o Lord Baratheon morreu na marcha de retorno à Ponta Tempestade, em decorrência dos ferimentos que ele também sofrera na batalha. Mas seu filho Davos sempre disse que ele morreu satisfeito, sorrindo para as mãos e os pés apodrecidos que pendiam em sua barraca como uma réstia de cebola. O próprio rei Abutre não se saiu muito melhor. Ao falhar em capturar Nocticantinga, ele abandonou o cerco e marchou para o oeste. Mas a senhora Caron partiu atrás dele, para se juntar a uma grande força de homens da marca liderados por Armon Dondarrion, o mutilado senhor de Ponto Negro. Enquanto isso, o Lord Samwell Tarly de Monte Chifre apareceu subitamente defronte à linha da marcha dornesa, com milhares de cavaleiros e arqueiros. Conhecido como Sam Sanguinário, ele se mostrou fiel à reputação na cruenta batalha que se seguiu, abatendo dezenas de dorneses com veneno do coração, sua grande espada de aço valeriano. O rei Abutre possuía 2 vezes mais homens que a soma de seus 3 inimigos, mas a maioria deles não tinha treino nem disciplina, e, ao enfrentar cavaleiros da armadura à frente e na retaguarda, suas fileiras se desintegraram. Os dorneiros jogaram lanças e escudos ao chão e fugiram, tentando as montanhas distantes, mas os senhores da marca os perseguiram e abateram, no que depois se tornou conhecido como Caça de Abutres. Quanto ao próprio rei rebelde, um homem que se intitulava Rei Abutre foi capturado com vida e amarrado, nu, entre 2 estacas por Tarly Sanguinário. Os bardos gostam de dizer que ele foi despedaçado pelos mesmos abutres que inspiraram sua alcunha. Caramba. Nossa, isso aí foi forte, hein? Mas a verdade é que apareceu de sede e exposição ao clima. Mas a verdade é que ele pereceu de sede e exposição ao clima, e as aves só desceram sobre ele muito depois de sua morte. Em anos posteriores, outros homens tomariam o título de Rei Abutre, mas ninguém sabe se eles eram do mesmo sangue do primeiro. Costuma-se considerar que o fim dele marcou também o fim da Segunda Guerra Dornesa, embora essa designação não seja rigorosamente correta, visto que nenhum senhor dornês foi a campo, e que a princesa Déria alvitara continuamente o rei... Peraí, vamos começar esse parágrafo aqui. Costuma-se considerar que o fim dele marcou também o fim da Segunda Guerra Dornesa, embora essa designação não seja rigorosamente correta, visto que nenhum senhor dornês foi a campo, e que a princesa Déria alvitara continuamente o rei Abutre até a morte, e não participara de suas campanhas. O primeiro rebelde se revelou também o último, mas Arryn, o Vermelho, finalmente foi capturado em um vilarejo a oeste do Olho de Deus. O rei insurgente não morreu passivamente. Em sua última luta, ele matou à mão do rei Lord Arlen Starkwood
antes de ser abatido pelo escudeiro de Stekwood, Bernard Brune. O rei Annes, cheio de gratidão, alçou Brune a cavaleiro e recompensou Davos Baratheon, Sauer Tarly Dondarrion, sem nariz. Elencaram Allard Royce e Gore Greyjoy com ouro, títulos e honras. Ah tá, aí eu já errei tudinho. Em sua última luta, ele matou a mão do rei, Lord Allen Stockwell, antes de ser abatido pelo escudeiro de Steckwell, Bernard Brune. O rei Annes, cheio de gratidão, alçou Brune ao cavaleiro e recompensou Davos Baratheon, Sauer Tarly Dondarrion, sem nariz, Ellen Caron e Allard Royce e Gore Greyjoy com ouro, títulos e honras. Ah tá. As maiores graças ele ofereceu ao próprio irmão. Ao voltar do Porto Real, o príncipe Maegor foi exaltado como herói. O rei Aenys o abraçou diante de uma multidão em festa e nomeou mão do rei. E, quando os 2 dragões jovens nasceram em meio às chamas da Pedra do Dragão, no final do mesmo ano, a ocasião foi considerada um sinal. Mas a amizade entre os filhos do dragão não perdurou. Talvez o conflito fosse inevitável, visto que os irmãos eram de naturezas muito distintas. O rei Annes amava a esposa, seus filhos e o povo, e só desejava amor em troca. Espada e lança perderam qualquer apelo que algum dia pudesse ter exercido sobre ele. Sua graça preferia lidar com a alquimia, astronomia e astrologia. Deliciava-se com música e dança. Vestia as melhores sedas, os melhores samitos e veludos, e apreciava a companhia de mestres, septões e sábios. Seu irmão Maegor, mais alto e largo e de força temível, não tinha paciência para nada disso. Vivia para a guerra, torneios e batalhas. Ele era considerado, com razão, um dos melhores cavaleiros de Westeros. Embora sua selvageria no campo e sua brutalidade para com os inimigos derrotados também inspirassem muitos comentários. O rei Annes sempre buscava agradar quando se via diante de dificuldades. Ele reagia com palavras brandas, enquanto a resposta de Maegor era sempre aço e fogo. O grande mestre Gawain escreveu que Annes confiava em todo mundo, e Maegor em ninguém. O rei era facilmente influenciável, observou Gawain, inclinando-se para o lado ou outro com o junco ao vento, e costumava atender sempre o último conselheiro que se dirigisse a ele. O príncipe Maegor, por sua vez, era rígido, como bastão de ferro, intransigente, inflexível. Apesar dessas diferenças, os filhos do dragão continuaram governando juntos de forma amigável durante quase 2 anos. Muito pouco. Mas em 39 DC, a rainha Lissa deu ao rei Annes mais uma herdeira, uma menina chamada Baela, que lamentavelmente morreu no berço pouco depois. Talvez tenha sido essa nova prova da fertilidade da rainha que levou o príncipe Maegor a fazer o que fez. Qualquer que tenha sido o motivo, o príncipe chocou tanto o reino quanto o rei ao anunciar de repente que a senhora Cerise era estéril e que, portanto, ele se casara com uma segunda mulher, Alice Arway, filha do novo senhor de Arrynhal. A cerimônia foi realizada em Pedra do Dragão, sob a égide da rainha viúva Visenya. Como o septão do castelo se recusou a celebrar a união, Maegor e a nova noiva foram casados em um ritual valiriano, unidos por sangue e fogo. O casamento ocorreu sem permissão, ou conhecimento ou a presença do rei Annes. Quando a notícia veio à tona, os 2 meio-irmãos tiveram uma terrível discussão. A sua graça não foi o único tomado de ira. Manfred Hightower, pai da senhora Cerise, declarou seu protesto ao rei, exigindo que a senhora Alice fosse afastada. E no septo estrelado de Vila Velha, o alto septão foi além, renegando o casamento de Maegor como pecado e fornicação e chamando a noiva do príncipe de essa meretriz de Arway.
Nenhum genuíno filho ou filha dos Sete jamais aceitaria isso, bradou ele. O príncipe Maigo persistiu. Ele destacou que seu pai havia se casado com suas duas irmãs. As restrições da fé podiam governar homens inferiores, mas não o sangue do dragão. Nada que o rei Anes dissesse poderia regenerar a ferida que as palavras do seu irmão abriram, e muitos senhores pios em todos os sete reinos condenaram o casamento e começaram a falar abertamente da meretriz de Maigo. Frustrado e furioso, o rei Anes ofereceu ao irmão o direito de escolher: afastar Alice Arway e voltar à senhora Cerise ou sofrer 5 anos de exílio. O príncipe Maigo escolheu o exílio. Em 40 DC, ele saiu para Pentos, levando consigo a senhora Alice, o dragão Balerion e a espada Fogo Negro. Disse que Anes solicitou que o irmão o devolvesse Fogo Negro, ao que o príncipe Maigo teria respondido que Vossa Graça pode tentar tirá-la de mim. A senhora Cerise foi abandonada em Porto Real. Para substituir Maegor como mão, o rei Anes recorreu ao septão Murmison, um clérigo piedoso que diziam ser capaz de curar os enfermos com um toque. O rei mandara tocar a barriga da senhora Cerise todas as noites, na esperança de que seu irmão se arrependesse do erro caso sua esposa legítima se tornasse fértil. Mas a senhora logo se cansou do ritual noturno e saiu de Porto Real para Vila Velha, onde reencontrou o pai na Torralta. Sua graça certamente esperava a escolha aplacasse a fé. Nesse caso, ele estava enganado. O septão Mormison não podia curar o reino tanto quanto não podia tornar Cerise Hightower fecunda. O alto septão continuou a bradar, e por todo o reino os senhores falavam em seus salões da fraqueza do rei. Como ele pode governar os 7 reinos se não é capaz de governar sequer o irmão? Diziam. O rei permaneceu alheio à insatisfação no reino. A paz havia voltado. Seu problemático irmão fora para o outro lado do mar estreito, e um grande castelo novo começara a se erguer sobre a colina de Aigo, construída toda com pedras vermelho claras. A nova sede do rei seria maior e mais magnífica que a Pedra do Dragão, com imensas muralhas e barbacãs e torres capazes de resistir a qualquer inimigo. O povo de Porto Real a chamou de Fortaleza Vermelha. Sua construção se tornara a obsessão do rei. Meus descendentes governarão aqui por 1000 anos, declarou sua graça. Talvez, pensando nesses descendentes, em 41 DC, Anes Targaryen cometeu um erro desastroso em anunciar sua intenção de dar a mão de sua filha Rhaena a Aegon, irmão dela e herdeiro do trono de ferro. A princesa tinha 18 anos e o príncipe 15. Eles haviam sido próximos desde a infância e brincavam juntos quando pequenos. Embora Aegon jamais tivesse reivindicado um dragão para si, em mais de uma ocasião ele subira aos céus com a irmã em Dryfire. Esbelto e belo, e mais alto a cada ano, dizia-se que Aegon era tal qual o avô na mesma idade. 3 anos de serviço como escudeiro haviam aperfeiçoado seu domínio da espada e do machado. Ele era considerado por muitos o melhor jovem lanceiro de todo o reino. Em tempos recentes, o príncipe cativara o olhar de muitas jovens donzelas, e Aegon não era indiferente aos encantos delas. Se o príncipe não se casar logo, disse o grande mestre Gawain em carta para a cidadela, talvez não tarde até que sua graça precise lidar com um neto bastardo. A princesa Rhaena também tinha muitos pretendentes, mas ao contrário do irmão, ela não dava confiança a ninguém. Preferia passar os dias com os irmãos, com seus cães e gatos e com sua favorita e mais recente, Alone Royce, filha do senhor do Pedra Runa, uma menina rechonchuda e pouco atraente, mas tão querida que às vezes Rhaena a levava para voar nas costas do Rainfire, tal como fazia com o irmão Aegon. Porém, era mais comum Rhaena subir ao céu sozinha. Depois do 16º dia do seu nome,
a princesa se declarou mulher adulta, livre para voar onde eu quiser. E ela voou. Dreamfire foi à vista em Angel, Tarte, Pedra Runa, Vila Gaivota. Havia boatos, mas nunca provas de que, em um desses voos, Rainha entregou a flor de sua donzelice a um amante plebeu. Um dizia que era um cavaleiro andante, outros um bardo, ou filho de um ferreiro, um septão local. À luz desses relatos, houve quem sugerisse que Anas talvez tenha sentido necessidade de casar a filha o mais rápido possível. Qualquer que fosse a verdade dessas especulações, aos 18 anos, Rainha definitivamente tinha idade para se casar, sendo 3 anos mais velhas que os pais quando eles se casaram. Tendo em vista as tradições e práticas da casa Targaryen, uma união de 2 filhos mais velhos deve ter parecido a opção óbvia para o rei Aenys. Era conhecido o afeto entre Rhaena e Aegon, e nenhum dos dois se opôs ao casamento. Na realidade, há muito indicativo de que ambos tinham previsto essa mesma aliança desde a primeira vez que brincaram juntos em Pedra do Dragão e no Aegon Forte. A tempestade com que o anúncio do rei foi recebido pegou todos de surpresa. Embora os alertas fossem claros o bastante para qualquer um que tivesse a perspicácia de percebê-los, a fé havia aceitado, ou pelo menos ignorado, o casamento do conquistador com as irmãs, mas não estava disposta a repetir o feito para os netos dele. Do septo estrelado veio uma ferrenha condenação, renegando o casamento do irmão e irmã, como uma obscenidade. Qualquer criança fruto dessa união seria uma abominação aos olhos dos deuses e homens, proclamou o pai dos fiéis, em uma declaração que foi lida por 10.000 septões em todos os 7 reinos. Aenys Targaryen era notoriamente indeciso, mas nesse caso, diante da fúria da fé, ele enrijeceu e se tornou obstinado. Rainha viúva Vicene o advertiu que ele tinha apenas 2 opções: abandonar o casamento e providenciar novas uniões para o filho e a filha, ou montar sua dragão, Mercúrio, e voar até Vila Velha para queimar o septo estrelado sobre a cabeça do alto septão. O rei Aenys não fez nenhuma coisa nem outra, ele simplesmente insistiu. No dia do casamento, as ruas em torno do Septo da Memória, construídas no topo da colina de Hannes, é chamada assim em homenagem à falecida rainha, estavam cercadas de filhos do guerreiro, com lustrosas armaduras prateadas, atentos a cada um dos convidados que passavam rumo ao casamento, fosse a pé, a cavalo ou em leiteiras. Os senhores mais sensatos, talvez prevendo que isso ocorreria, não haviam comparecido. Os que foram testemunharam não apenas um casamento. No banquete que se seguiu, o rei Aenys agravou seu equívoco ao conceder seu herdeiro, o príncipe Aegon, o título de Príncipe da Pedra do Dragão. Um silêncio se abateu sobre o salão após essas palavras, pois todos ali presentes sabiam que o título até então pertencia ao príncipe Maegor. Na mesa alta, a rainha Vicênia se levantou e saiu do salão sem o consentimento do rei. Naquela noite, ela montou vagar e voltou à Pedra do Dragão. E está escrito que, quando sua dragão fêmea passou diante da lua, aquele orbe se tingiu de vermelho sangue. Aenys Targaryen aparentemente não compreendia até que ponto havia despertado a antipatia do reino contra ele próprio. Ansioso para reconquistar a satisfação do povo, decretou que o príncipe e a princesa fariam uma turnê real pelo reino, certamente relembrando os vivas que o haviam acompanhado por toda a parte de suas viagens. Talvez mais sensata que o pai, a princesa Rhaena pediu sua permissão para levar Dreamfire na turnê, mas Aenys proibiu. Como o príncipe Aegon ainda não havia reivindicado o dragão para si, o rei temia que os senhores e plebeus considerassem seu filho pouco viril se visse a esposa dele em um dragão e ele em um palafrém. O que é um palafrém? Tantas palavras palafrém.
que é palavra. Unidade pertencente a um grande clássico gramatical. Unidade da língua escrita situada espaço branco e sinal de pontuação. Eita, vamos ver aqui, vou tentar ver. Palavra. Palavra descomplica, elucidada, de associação, circunstância, inovar a palavra-chave. Acho que não é isso, não. Unidade linguística. Isso aí tá difícil. Palavra. Tá difícil de achar. Se vocês acharem essa palavra palafrem, vocês colocam nos comentários o significado dessa palavra, tá ok? E vamos continuar a leitura. O rei havia cometido um grave erro de avaliação a respeito do ânimo do reino, da religiosidade do povo e do poder das palavras do Alto Septão. Desde o primeiro dia de viagem, Aegon e a rainha e seu séquito foram vaiados por multidões de fiéis onde quer que fossem. Em Lagoa da Donzela, não havia um septão sequer para pronunciar uma bênção nos banquetes que o Lord Morton ofereceu em honra deles. Quando chegaram a Arryn, o Lord Lucas Arroy vetou-lhes o acesso ao castelo, a menos que reconhecessem sua filha Alice como verdadeira e legítima esposa do tio. A recusa não lhes rendeu nenhum amor dos fiéis, apenas uma noite fria e úmida sobre as imensas muralhas do poderoso castelo de Arrey Negro. Em um vilarejo nas terras fluviais, alguns pobres irmãos chegaram até a arremessar punhados de terra contra o casal real. O príncipe Aegon sacou a espada para castigá-los e teve que ser contido por seus próprios cavaleiros, pois a comitiva do príncipe estava em séria desvantagem numérica. Contudo, isso não impediu a princesa Rhaena de cavalgar até eles e dizer: "Estou vendo que vocês são destemidos quanto diante de uma menina sobre um cavalo. Da próxima vez, virei um dragão. Por favor, joguem terra em mim de novo nesse dia." Em outras partes do reino, a situação foi de mal a pior. O septão Murmison, mão do rei, foi expulso da fé em castigo por ter celebrado as núpcias proibidas, e o próprio Anes empunhou uma pena para escrever um alto septão e pedir que sua alta santidade restaurasse o meu bom Murmison, e explicar a longa história de casamento entre o irmão e irmã na antiga Valíria. A resposta do alto septão foi tão venerosa que sua graça empalideceu ao ler. Em vez de ceder, o pai dos fiéis se dirigiu a Anes como rei abominação, declarando-o usurpador e tirano, sem o direito de governar os 7 reinos. Os fiéis estavam ouvindo. Menos de uma quinzena depois, quando o septão Murmison atravessava a cidade em sua liteira, um grupo de pobres irmãos emergiu de um beco e o despedaçou com seus machados. Os filhos do guerreiro começaram a fortificar a colina de Rhaenyra, transformando o septo da memória em sua própria cidadela. Como ainda faltavam anos para a conclusão da Fortaleza Vermelha, o rei decidiu que seu solar no topo da colina de Visenya era vulnerável demais e fez planos para ir à Pedra do Dragão com a rainha Alyssa e seus filhos mais novos. Isso se revelou uma sábia precaução. 3 dias antes da data em que eles partiriam, 2 pobres irmãos escalaram as paredes do solar e invadiram o quarto do rei. Foi apenas a intervenção oportuna da guarda real que salvou Aenas de uma morte ignóbil. Sua graça estava trocando a colina de Visenya pela própria Visenya. Sua graça estava trocando a colina de Visenya pela própria Visenya. Em Pedra do Dragão, a rainha viúva o recebeu com uma famosa declaração: "Você é tolo e fraco, sobrinho. Acha que algum homem jamais se atreveria a falar dessa forma com seu pai? Você tem um dragão. Use-a. Voe até a Vila Velha e transforme esse septo estrelado em outra arrenhal.
ou me dê permissão e deixe que eu torre esse idiota piedoso em seu nome. Anias não quis saber. Ele apenas mandou a rainha viúva se retirar para seus aposentos na Torre do Dragão Marinho e não sair de lá. Ao final de 41 DC, grande parte do reino estava totalmente imerso em plena rebelião contra a casa Targaryen. Os 4 reis falsos que haviam surgido após a morte de Aegon, o Conquistador, pareciam meros idiotas petulantes diante da ameaça representada por este novo levante, pois os rebeldes agora se acreditavam soldados dos Sete, travando uma guerra santa contra a tirania profana. Dezenas de senhores pios por todos os 7 reinos se uniram à causa, removendo os estandartes do rei e se declarando a favor do septo estrelado. Os filhos do guerreiro tomaram os portões do Porto Real, assumindo o controle de quem podia entrar e sair da cidade. Afugentaram os homens que trabalhavam na Fortaleza Vermelha inacabada. Milhares de pobres irmãos saíram para as estradas, obrigando viajantes a declarar se eram a favor dos deuses ou da abominação, e se manifestando diante dos portões dos castelos, até que os senhores saíssem para condenar o rei Targaryen. Nas terras ocidentais, o príncipe Aegon e a princesa Rhaena foram obrigados a interromper a turnê e se abrigar no castelo de Passo de Codorniz. Um emissário do Banco de Ferro de Bravos, enviado a Vila Velha para tratar de Martin Hightower, o novo senhor da Terra Alta e voz de Vila Velha, seu pai, Lord Manfred, morrera algumas luas antes. Escreveu para Bravos para comunicar que o Alto Septão era o verdadeiro rei de Westeros em tudo menos no nome. A chegada do novo ano recebeu a rei Aenys ainda em Pedra do Dragão, acometido de medo e indecisão. Sua graça tinha apenas 35 anos, mas dizia-se que ele parecia um homem de 60. E o grande mestre registrou que ele muitas vezes se reconhecia a cama como intestino solto e cólicas. Como nenhuma das curas do grande mestre demonstrou qualquer eficácia, a rainha viúva se encarregou dos cuidados com o rei e Anies pareceu apresentar alguma melhora por um tempo. Mas então sofreu um colapso repentino quando recebeu notícia de que milhares de pobres irmãos haviam cercado Passo de Codorniz, onde seu filho e sua filha eram hóspedes relutantes. 3 dias depois, o rei estava morto. Como pai, Aenys Targaryen, primeiro do seu nome, foi entregue às chamas do pátio da Pedra do Dragão. Seu funeral teve a presença de seus filhos, Viserys e Jaehaerys, respectivamente com 12 e 7 anos, e da filha Alysanne, de 5. Sua viúva, a rainha Lysa, cantou um hino fúnebre em seu nome, e sua adorada Mercúrio incendiou a pilha. Ainda que os registros mostram que os dragões Vermithor e Asa Prata contribuíram para as próprias chamas. A rainha Visenya não se encontrava. Uma hora após a morte do rei, ela já estava montada em Vargar e voando para o leste sobre o mar estreito. Quando ela voltou, estava acompanhada do príncipe Maegor de Valyrian. Maegor desceu em Pedra do Dragão apenas pelo tempo necessário para reivindicar a coroa, não a peça dourada ornamentada que Aenys apreciava, com a imagem dos 7, mas a coroa de ferro que seu próprio pai usara, com os rubis vermelhos sangue. Sua mãe a pôs em sua cabeça e os senhores e cavaleiros reunidos ali se ajoelharam quando ele se proclamou Maegor da casa Targaryen, primeiro do seu nome, rei dos Andros, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. O grande mestre Gaiwen foi o único que se atreveu a contestar. O velho mestre afirmou que, de acordo com todas as leis de sucessão, leis que o próprio conquistador havia retificado após a conquista, o trono de ferro devia passar ao filho do rei Aenys, Aegon. O trono de ferro irá para o homem que possui
a força necessária para tomá-lo, respondeu Maigo. Em seguida ele decretou a execução imediata do grande mestre, removendo pessoalmente a velha e grisalha cabeça de Gawain com um único golpe de fogo negro. A rainha Alicia e seus filhos não estavam lá para presenciar a coroação do rei Maigo. Ele os tirara da Pedra do Dragão horas após o funeral do marido, levando-os ao castelo do senhor seu pai em Derivamarca, perto dali. Quando foi informado, Maigo escolheu os ombros e se recolheu. Quando foi informado, Maigo encolheu os ombros e se recolheu para a sala da mesa pintada com um mestre, para ditar cartas a todos os grandes e pequenos senhores do reino. 6 corvos levantaram voo naquele dia. No seguinte, Maigo também voou, montado em Balerion. Ele atravessou a Baía da Água Negra até o Porto Real, acompanhado da rainha viúva Visenya e Vagar. O retorno dos dragões provocou tumulto na cidade, à medida que centenas de pessoas tentaram fugir, mas os portões estavam fechados e trancados. Os filhos do guerreiro detinham o controle das muralhas da cidade, dos fossos e montes do que viria a ser Fortaleza Vermelha, e da colina de Rhaenyra, onde eles haviam transformado o septo da memória em sua própria fortaleza. Os Targaryen ergueram seu estandarte no topo da colina de Visenya e convocaram todos os homens leais. Milhares atenderam ao chamado. Visenya Targaryen proclamou que seu filho Maego chegara para ser o rei. Vamos lá. Um verdadeiro rei, sangue de Aegon, o Conquistador, que foi meu irmão, meu marido e meu amor. Se qualquer homem questionar o direito do meu filho ao trono de ferro, permita que ele prove sua pretensão com o corpo. Os filhos do guerreiro não tardaram a aceitar o desafio. Desde a colina de Rhaenyra eles vieram, 700 cavaleiros com armadura de aço prateado liderados por seu grande capitão, Sir Daemon Morgan, conhecido como Daemon o Devoto. Não vamos rebater palavras, disse Maegor para ele. A questão será resolvida pelas espadas. Sir Daemon aceitou. Os deuses concederiam a vitória àquele cuja causa fosse justa, disse ele. Quando cada lado tenha 7 campeões, como era feito na antiga Andalus, você pode chamar seus homens para lutarem a seu lado? Pois Aeneas havia levado a guarda real, a Pedra do Dragão, e Maegor estava sozinho. O rei se dirigiu à multidão. Quem virá lutar ao lado de seu rei? Gritou ele. Muitos recuaram de medo ou fingiram não ter escutado, pois todos reconheciam a habilidade dos filhos do guerreiro. Até que um homem finalmente se ofereceu. Não era um cavaleiro, apenas um simples homem de armas que se chamava Dick Bian. Eu sou um homem do rei desde pequeno, disse ele. Pretendo morrer como um homem do rei. Só então o primeiro cavaleiro se pronunciou. Esse rapaz nos faz passar vergonha, gritou ele. Não há nenhum cavaleiro genuíno aqui? Nenhum homem leal? Quem falou foi Bernard Brunning, o escudeiro que havia matado Arryn, o Vermelho, e fora armado cavaleiro do rei Aenys em pessoa. Seu desdém inspirou outros a oferecer suas espadas. O nome dos 4 que Maegor escolheu está gravado na história de Westeros. Sir Bran de Casco Negro, um cavaleiro andante. Sir Reynold Husby, Sir Goi Loston, conhecido como Goi, o Glutão, e Sir Lucifer Massey, senhor de Baile Pedra. O nome dos 7 filhos do guerreiro também foi registrado. Foram Sir Daemon Morgan, conhecido como Daemon, o Devoto, grande capitão dos filhos do guerreiro, Sir Lyle Bracken, Sir Harry Hope, conhecido como Réu e Cabeça da Morte, Sir Aegon Ambrose, Sir Declan Flowers, o bastardo de Tocabella, Sir William o Errante e Sir Garibaldi dos 7 Estrelas, o Cavaleiro Septão.
Está escrito que Daemon, o devoto, conduziu uma oração, rogando força ao guerreiro. Depois a rainha viúva deu ordem para começar, e o comando foi atendido. Dick Benioff foi o primeiro a morrer, abatido pelo Lord Bracken instantes após o início do combate. Depois disso, os relatos divergem consideravelmente. Uma cronista afirma que, quando o imensamente gordo Sorgai, o glutão, foi dilacerado, derramaram-se um resto de 40 tortas parcialmente digeridas. Outro alega que Sor Garibald, dos Sete Estrelas, entoava um panegírico durante a luta. O que é panegírico, velho? Panegírico, vamos ver aqui se eu acho. O que é panegírico? Discurso público em louvar alguém ou um ser abstrato. Elogios solene. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver onde eu achei esse panegírico. Aqui, durante a luta, tá. Alguns relatam que Lord Master decepou o braço de Harry Hope. Segundo o registro, Harry, cabeça da morte, jogou um machado de batalha para a outra mão e o cravou entre os olhos de Lord Massey. Outros cronistas sugerem que só Harry simplesmente morreu. Alguns dizem que a luta se estendeu por horas. Outros que a maioria dos combatentes estava no chão, moribunda, em poucos instantes. Todos concordaram que houve grandes feitos poderosos, golpes até no final. Maegor Targaryen se encontrava sozinho diante de Daemon, o devoto, e William, o errante. Ambos os filhos do guerreiro estavam seriamente feridos, e sua graça empunhava o fogo negro, mas ainda assim foi equilibrado. Ao cair, Sir William deferiu na cabeça do rei um terrível golpe que rachou seu elmo e o deixou inconsciente. Muitos acreditavam que Maegor havia morrido, até que sua mãe retirou o elmo quebrado. O rei respira, disse ela. O rei vive. A vitória era dele. 7 dos mais poderosos dentre os filhos do guerreiro estavam mortos, incluindo o comandante, mas restavam ainda mais de 700 de armas e armaduras, reunidos em torno do topo da colina. A rainha Vicênia deu ordem para que seu filho fosse levado aos mestres, enquanto os carregadores levavam colina abaixo as espadas da fé e se ajoelharam em submissão. Rainha Viúva ordenou que todos voltassem ao septo fortificado no topo da colina de Hannes. Durante 27 dias, Maegor Targaryen pairou entre a vida e a morte, enquanto mestres o tratavam com poções e cataplasmas e septões rezavam sobre seu leito. No septo da memória, os filhos do guerreiro também rezavam e debatiam rumo ao tomar. Alguns acreditavam que a Ordem não tinha escolha e devia aceitar Maegor como rei, já que os deuses o haviam abençoado com a vitória. Outros insistiam que ele havia jurado obediência ao Alto Septão e que precisavam seguir lutando. A Guarda Real chegou prontamente da Pedra do Dragão, por ordem da Rainha Viúva. Eles assumiram o comando sobre os milhares de legalistas Targaryen da cidade e cercaram a colina Hannes. Em deriva marca, a viúva rainha Alissa proclamou seu próprio filho Aegon era legítimo rei, mas pouco lhe deram ouvidos. O jovem príncipe, prestes a atingir a maioridade, continuava em passos de cordonice, a meio reino de distância, preso em um castelo cercado por pobres irmãos e camponeses pios, a maioria dos quais considerava uma abominação. Na cidade de Vila Velha, os arquimestres se reuniram em conclave para debater a sucessão e escolher o novo grande mestre. Milhares de pobres irmãos afluíram Porto Real. Os que vinham do oeste seguiam o cavaleiro andante Horace Hill, e do sul um homem enorme armado com machado e conhecido como Wat, o lenhador. Quando os bandos maltrapilhos, acompanhados aos pés de passo do codorniz, foram se juntar aos companheiros de marcha,
o príncipe Aegon e a princesa Rhaena finalmente puderam sair. Eles abandonaram a turnê real e seguiram para o rochedo Casterly, onde o Lord Lyman Lannister lhes ofereceu proteção. Segundo o mestre do Lord Lyman, foi a esposa dele, a senhora Jocasta, a primeira a perceber que a princesa Rhaena estava grávida. No dia 28 após o julgamento dos Sete, o navio chegou de Pentos com a maré da noite, trazendo 2 mulheres e 600 mercenários. Alice, da casa de Howell, a segunda esposa de Maegor Targaryen, havia voltado a Westeros, mas não sozinha. Com ela veio outra mulher, uma beleza de pele alva e cabelos cor de corvo, conhecida apenas como Tiana da Torre. Alguns diziam que a mulher era concubina de Maegor, outros a chamavam de amante da senhora Alice, filha bastarda de um Majesty Pentoche. Tiana era uma dançarina de taverna que se alçara à condição de cortesã. Corriam boatos de que ela lidava também com venenos e feitiçaria. Contavam-lhe muitas histórias peculiares ao seu respeito. No entanto, assim ela chegou à rainha Visenya e dispensou os mestres e septões do filho e entregou Maegor aos cuidados de Tiana. Na manhã seguinte, o rei acordou, levantando-se com o sol. Quando Maegor apareceu sobre a muralha da Fortaleza Vermelha, entre Alice Arway e Tiana de Pentos, as multidões celebravam vivamente e a cidade irrompeu em comemoração. Mas as festividades murcharam quando Maegor montou o Balerion e desceu sobre a colina Rhaenyra, onde 700 dos filhos dos guerreiros realizavam as orações matinais do septo fortificado. Enquanto o fogo do dragão incendiava o edifício, arqueiros e lanceiros estavam do lado de fora para receber qualquer um que saísse correndo pelas portas. Dizia-se que era possível ouvir os gritos dos homens em chamas por toda a cidade, e Porto Real passou dias encoberta por uma nuvem de fumaça, e assim a nata dos filhos do guerreiro encontrou o seu igneo fim. Embora ainda restassem outras congregações de Vila Velha, Lannisporto, Vila Gaivota e Septo de Pedra, a ordem nunca mais chegaria perto de sua antiga força. Contudo, a guerra do rei Maegor contra a fé militante havia acabado de começar. Ela se prolongaria por todo o seu reinado. O primeiro ato do rei a tomar o trono de ferro foi ordenar que os pobres irmãos que avançaram rumo à cidade deitassem as armas ao chão, sob a pena de proscrição e morte. Como o decreto não surtiu efeito, sua graça determinou que todos os senhores leais fossem ao campo e dispersassem à força as hordas maltrapilhas da fé. Em resposta, o alto septão de Vila Velha convocou os legítimos e pios filhos de Deus a pegarem armas para defender a fé e dar fim ao reinado de dragões e monstros e abominações. A primeira batalha foi deflagrada na campina da cidade de Ponte Pedra. Ali 9.000 pobres irmãos sob o comando do Watch, olhador, se viram encurralados entre 6 exércitos de senhores e tentarem atravessar o Vago. Com a metade dos homens ao norte do rio e a outra metade ao sul, as forças de Watch foram destroçadas. Seus seguidores, sem treino nem disciplina, trajados com couro fervido, roupas grosseiras e pedaços de aço enferrujado, e armados principalmente com machados de lenhador, gravetos afilados e ferramentas agrícolas, se rebelaram completamente incapazes de resistir à investida de cavaleiros de armaduras montados em cavalos pesados. Tão terrível foi o massacre que as águas de Vago correram vermelhas por 20 léguas e descem entre a cidade e o castelo. Caramba! Até me perdi. Ah, tá.
Tão terrível foi o massacre que as águas de Vago correram vermelhas por 20 léguas, e desde então a cidade de Castelo, onde a batalha foi travada, se tornaram conhecida como Ponte Amarga. Acho que eu olhei de novo aqui, que acho que me perdi. A primeira batalha foi deflagrada na Campina, na cidade de Ponte Pedra. Ali 9.000 pobres irmãos, sob o comando de Watt, o lenhador, se viram encurralados entre 6 exércitos de senhores ao tentar atravessar o Vago. Com a metade dos homens ao norte do rio e outra metade ao sul, as forças de Watt foram destroçadas. Seus seguidores, sem treino nem disciplina, trajados com couve fervido, roupas grosseiras e pedaços de aço enferrujado, e armados principalmente com machados de lenhador, gravetos afilhados e ferramentas agrícolas, se revelaram completamente capazes de resistir à investida dos cavaleiros de armadura montados em cavalos pesados. Tão terrível foi o massacre que as águas do Vago correram vermelhas por 20 léguas, e desde então a cidade e o castelo onde a batalha foi travada se tornaram conhecidos como Ponte Amarga. O próprio Watt foi capturado com vida, mas não antes de matar meia dúzia de cavaleiros, entre eles o Lord Midos de Vale da Erva, comandante do exército real. O gigante foi levado ao Porto Real ocorridos. Ah tá, errei aqui. Tão terrível foi o massacre de Águas do Vago, correram vermelhas por 20 léguas, desde então a cidade de Castelo, onde a batalha foi travada, se tornaram conhecidas como Ponte Amarga. O próprio Watt foi capturado com vida, mas antes de matar meia dúzia de cavaleiros, entre eles o Lord Midos, do Vale d'Erva, comandante do exército real. O gigante foi levado ao Porto Real acorrentado. A essa altura, Sir Hills já havia chegado ao grande delta da Água Negra com um exército maior ainda, quase 13.000 pobres irmãos, cujas fileiras foram reforçadas pelo acréscimo de 200 filhos do guerreiro a cavalo, vindos de Septo de Pedra, e dos cavaleiros e soldados feudais de uma dúzia de senhores rebeldes. Estou me perdendo. A essa altura, Hobbs Hill já havia chegado à grande delta da Água Negra, com um exército maior ainda, quase 13.000 pobres irmãos, cujas fileiras foram reforçadas pelo acréscimo de 200 filhos do guerreiro a cavalo vindos de Septo de Pedra, e de cavaleiros e soldados feudais de uma dúzia de senhores rebeldes das terras ocidentais e das velhas fluviais. Lord Rupert Falwell, conhecido como Bobo Guerreiro, liderou as fileiras de devotos que haviam respondido ao chamado de Alto Septão. Com ele, cavalgaram Sir Lionel Loche, Sir Alan Terrick, Lord Christopher Wye, Lord John Leicester e outros cavaleiros poderosos. O exército dos fiéis contava com 20.000 homens. No entanto, o exército do rei Mago era do mesmo tamanho e sua graça tinha quase o dobro da quantidade de cavalos de armadura, bem como um grande contingente de homens armados com arcos longos, e o rei em pessoa montado em Balerion. O bobo guerreiro matou 2 cavaleiros da guarda real antes de ser derrubado pelo senhor da Lagoa da Donzela. Grande John Og, lutando pelo rei, foi cegado pelo corte de uma espada no começo da batalha, mas convocou seus homens e liderou com um ataque que rompeu as fileiras dos fiéis e debandou aos pobres irmãos. Uma tempestade abafou as chamas de Balerion, mas não conseguiu apagá-las totalmente. E, em meio à fumaça e aos gritos, Rei Maegol desceu repetidas vezes para cobrir seus inimigos de fogo. Ao anoitecer, a vitória era dele, quando os pobres irmãos ainda vivos largaram seus machados e se dispersaram em todas as direções. Ao anoitecer, a vitória era dele, quando os pobres irmãos ainda vivos largaram seus machados e dispersaram em todas as direções. Acabou.
Isso aí, viu? Eu só tenho uma consideração. São muitos personagens nesse livro, muita coisa. Eu acho que tem certa dificuldade de ler esse livro porque são muitos personagens. É como se fosse uma novela com, com quantos atores? 400 atores. E você não consegue gravar nem 100 nomes das pessoas, nem 50. Então, o que está deixando o livro um pouquinho chato ser esse tanto de coisa, de tantos nomes, de tantos personagens que tem nesse livro. Eu acho que se fosse poucos personagens, acho que seria legal. Mas aí tem essa coisa hierárquica. Filhos que geram filhos, que geram mais outros filhos, 6 filhos, 7 filhos, e cada um com nome e pseudônimo. Então, isso dificulta um pouco de gravar o nome dos personagens nesse livro. Então, por enquanto, essa é a minha consideração. E até o próximo. Até amanhã, até a próxima leitura. E é isso aí. Um abraço a todos e até mais. Tchau.